E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás escolar com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde aqueles que podem usar magia estão no topo do poder, e aqueles que não possuem magia são apenas tratados como lixo. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Arson, um jovem garoto, que para sobreviver ele roubava comida. Porém um dia ele acaba sendo pego e espancado, onde para ele esse mundo é muito injusto, pois enquanto os outros iguais, ele passam todos os dias tentando sobreviver, enquanto os outros estão vivendo no conforto de suas casas. Eles são os nobres, aqueles que são abençoados desde os seus nascimentos. Como Ars passa seus dias revirando o lixo atrás de comida, ele já estava preparado para morrer quando decidiu roubar, porém ele já estava cansado de perder, e com isso ele decide que não vai mais fugir desse mundo. Com isso ele acaba despertando seu poder mágico, e como apenas a linhagem de nobres podem usar magia, ele é uma das pessoas raras da linhagem amaldiçoada. Após escutar tudo isso, ele sabia se fosse pego novamente seria morto. Com isso ele passou vários dias vagando e fugindo, e quando ele estava à beira da morte, uma misteriosa pessoa aparece e faz uma oferta para ele escolher entre morrer abandonado ou se juntar a ele e se tornar um assassino. E Ars acabou aceitando a oferta de ser um assassino, e vários anos depois agora ele está trabalhando nas sombras da cidade como um feiticeiro assassino. Após completar várias missões difíceis, ele já estava muito forte. Com isso seu pai acaba falando para ele ir para uma escola de magia para ganhar uma licença, para que sua vida seja melhor nessa cidade, pois o trabalho de um assassino não dura para sempre. Após alguns eventos, Ars decide entrar nessa escola, e agora ele vai ter que trilhar um novo caminho como um portador da linhagem amaldiçoada, e sendo um dos feiticeiros mais fortes, ele vai ter que esconder seu poder para que possa conseguir sua licença nessa nova escola. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Shen, um jovem rico que estava tendo uma vida bastante tranquila. Sua família estava indo muito bem também. Porém após algum tempo a vida dele caiu em um mar de desprezo, onde seu pai acabou sendo acusado de fazer plágio nas suas tecnologias. Por causa disso ele acabou tirando a própria vida. Shen acreditava que com o passar do tempo as coisas iam melhorar, porém sua mãe acabou tirando a própria vida também. Por causa disso sua irmã acabou entrando em colapso, onde os médicos falaram que talvez ela nunca mais poderia ter uma vida normal. Para piorar mais sua vida, ele acaba descobrindo que sua namorada estava traindo ele junto com seu melhor amigo. Como Shen descobriu que toda a sua família foi acusada falsamente, para ele não poder contar para ninguém, ele acaba sendo atropelado e morto. Quando Shen acreditava que esse seria seu fim, para sua surpresa ele acaba acordando em outro local e se depara com uma garota na sua frente, perguntando se ele queria vingança. Porém o novo mundo que ele vai reencarnar é diferente do seu outro. Com isso ele perdeu as provas para livrar sua família das acusações. Esse novo mundo, a tecnologia já tinha avançado muito mais, e para ajudá-lo nessa nova jornada, ele vai dar um sistema para ele, onde quanto mais pontos ele conseguir, ele pode trocar por itens na loja desse sistema, ficando cada vez mais forte. Ele vai começar com uma quantidade de pontos que ela vai dar para ele, porém esses pontos vai diminuindo a cada segundo que passa, e se chegar a zero acabará morrendo. Com isso agora ele tem que fazer as missões para aumentar seus pontos. Após aceitar essa nova oportunidade, Shen renasce nesse novo mundo, e agora seu objetivo principal é aprender como esse novo sistema funciona completamente para ser capaz de se vingar daqueles que ele acreditava que eram seus companheiros. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Jogon Gangstar, que um dia estava indo cobrar um cara que estava passando dos limites em seu território, e ao chegar lá ele acaba descobrindo que ele não vai mais servi-lo. Com isso ele manda seus subordinados matá-lo, mas o que ele menos esperava aconteceu. Ele acabou sendo apunhalado pelas costas por seus subordinados. Mesmo ferido ele consegue derrotar alguns de seus oponentes, mas no final, por estar bastante ferido, ele acaba chegando ao seu fim. Porém logo após isso ele acaba acordando em um local diferente totalmente branco. Com isso ele acredita que foi parar no pós-vida. Logo após isso ele escuta uma voz perguntando se ele arrepende da sua vida passada, e após isso ele acaba se deparando com um anjo na sua frente, onde fala que Joe é uma alma que se corrompeu ao máximo, que fez de tudo de ruim que um ser humano poderia fazer, e com isso era certeza que ele iria para o inferno por toda a eternidade. Porém o anjo ficou interessado nele e vai oferecer uma oportunidade de arrependimento. Com isso ele pergunta a Joe se ele tivesse outra chance
chance o que ele faria, e com isso ele fala que viveria normalmente, como um ser humano, e não ia machucar ou matar ninguém. Após escutar sua resposta, o anjo dá para ele uma nova oportunidade, porém sua alma não poderá mais ser salva mesmo se sua vida acabar de forma diferente. Após esses eventos, Jogo acaba reencarnando 23 anos atrás, quando ele ainda era um estudante. Com isso ele decide que dessa vez vai viver como um ser humano decente e vai corrigir todos os seus erros do passado. E agora Jogo vai trilhar um novo caminho para tentar consertar sua vida e tentar ser uma boa pessoa. Porém, como ele permanece com todas as suas memórias, ele vai querer se vingar das pessoas que destruíram sua vida, e com isso ele não tem escolha a não ser lutar novamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Allen, um estudante de uma grande escola de esgrima. Ele era considerado por seus outros colegas como o espadachim fracassado, pois mesmo treinando muito ele ainda era muito ruim com a espada, com isso eles ficavam humilhando ele. Desde criança ele sonhava em se tornar um espadachim, com isso sua mãe apoiou ele e guardou todo o dinheiro que ela tinha para pagar a escola, faltando às vezes até para comida. Com isso ele está decidido que não vai desistir e ainda vai se tornar um grande espadachim e devolver todo o dinheiro da sua mãe. Após alguns eventos ele acaba desafiando outro membro da escola para um duelo após falarem mal dos seus pais, onde se ele ganhar o cara vai ter que retirar tudo que ele falou de mal sobre seus pais, porém se ele perder vai ter que deixar a escola. Após aceitar o desafio, ele rapidamente sai para treinar para que possa derrotar seu oponente, mas seu oponente é um verdadeiro mestre da esgrima, onde em seu primeiro ano ele se tornou um estudante de alto nível e nunca teve um rival. Após pensar melhor, ele começa a acreditar que é impossível ganhar dele com a força que possui. Logo após isso ele escuta uma voz falando para ele não desistir. Quando ele olha para frente, ele se depara com um velho, onde após falar sua história para esse velho, ele faz uma oferta para ele ficar mais forte, onde se ele apertar um botão misterioso, ele vai para outro mundo diferente e passará 1 milhão de anos treinando, e lá não precisa se preocupar com o tempo de vida. Mesmo acreditando que nada disso é verdade, ele acaba apertando o botão. Logo após isso ele vai parar em outro local, e agora com muito tempo para treinar, ele vai trilhar um novo caminho nesse novo mundo até que se torne muito mais forte e com isso retornar para seu mundo novamente para massacrar aqueles que humilhavam ele. Agora, para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em uma prestigiada escola de magia, onde aqueles que têm talento são valorizados, porém aqueles que são incompetentes e não possuem aptidões mágicas só têm um jeito de sobreviver neste lugar, que é na masmorra derrotando monstros. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Will, um jovem estudante que era diferente dos seus colegas, pois ele não conseguia usar nenhum tipo de magia. Por causa disso ele era humilhado por seus colegas e até pelo seu professor, pois magia neste mundo é tudo. Nesta escola a única colega que apoiava ele era uma garota conhecida como Colette, uma prodígio da magia. Há muito tempo atrás esse mundo estava sendo ameaçado pelos invasores do céu, mas antes que o mundo fosse destruído, 5 grandes magos se rebelaram contra os invasores. Eles conseguiram vencer e os selaram no céu, recuperando a paz do mundo. Eles ficaram conhecidos como os 5 Varinhas Supremos. Com o passar do tempo esse título segue sendo herdado, um título de grande honra que qualquer mago sonharia ter possuir ao menos uma vez. Will em seu passado fez uma promessa à sua amiga de infância, onde eles juntos iam chegar ao topo da torre e com isso se tornarem um dos 5 Varinhas Supremos. Porém, com o passar do tempo ela era um verdadeiro prodígio, onde seria capaz de subir muito alto na torre e se tornar uma das 5 varinhas mais jovens da história, enquanto ele não passava de apenas um incompetente. Mesmo tendo que passar por tudo isso, ele nunca desistiu da promessa e continuou lutando, e um dia na masmorra ele acaba se deparando com um poderoso monstro, e é quando ele mostra seu imenso poder, revelando ser um verdadeiro divergente. Ele possui um poder misterioso como todo mago, mas também a força dos anões, sendo capaz de prever os movimentos dos inimigos, observando apenas uma vez. Mesmo ele não possuindo magia, ele é um guerreiro único. Com isso agora Will vai trilhar um novo caminho, subindo essa torre, ficando cada vez mais forte para chegar ao topo para cumprir sua promessa e mostrar para todos, mesmo sem magia, ele será capaz de se tornar um dos Varinhas Supremas.